Olá, crianças, tudo bem com vocês? O professor Ricardo, tudo jóia? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula. Lembrando novamente, nós estamos no quarto bimestre, Artes Visuais, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é pontos e linhas nas artes visuais. Vamos lá então? Então nós estamos aqui, pontos e linhas. Essa atividade vocês vão fazer do dia 26 até o dia 30 do 10, ou seja, deste mês de outubro. O professor preparou essa aula para os primeiros anos, tá bom? E aqui eu coloquei o objetivo. O objetivo é vocês entrarem em contato com as artes visuais através dos pontos de linha. Então, conhecendo os pontos de linha, nós vamos conhecer também obras de arte, tá? Qual que é a nossa habilidade que nós vamos trabalhar, identificar e apreciar? Desenho, pintura, modelagem, escultura. Neste caso aqui a gente vai ver algumas pinturas, tá certo? Vamos seguir aqui? Quais são os materiais que nós vamos usar, crianças? Um caderno de desenho, lápis, cola, tesoura e vídeos para a gente estar assistindo algum trabalho. Tá bom? De algum artista, uma entrevista ou ver as obras de arte. E agora nós vamos começar com os pontos nas artes visuais. Aqui, como vocês estão vendo, aqui o professor vai passar. Essa linha é uma obra, um quadro do Miró, grande artista espanhol, Joan Miró. O nome do quadro está aqui embaixo, Azul 2, de Joan Miró. É óleo sobre tela. Olha, é grande esse quadro, hein? Tem 270 centímetros por 355 centímetros. É um quadro grande. E esse quadro foi pintado em 1961 e ele está numa galeria em Paris, lá na França. Tá certo? Quantos pontos, criança, nós podemos ver nesse quadro do Miró? Quantos pontos? Vamos contar, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos, né? Porque esse daqui é uma linha, ó. Esse é uma linha, né? Não é um ponto. Os pontos são esses aqui, ó. Olha aqui. Tá? Então vamos contar de novo para ver se o professor não errou. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 pontos. E os pontos eles estão enfileirados, quase ordenados, né? Tem pontos menores e tem pontos maiores. Por exemplo, esse ponto aqui, que eu já tinha é o ponto maior, ó. Tem um bem pequenininho aqui, ó, os pequenos aqui, né? Esses pontos pequenos, tá bom? Qual é a direção indicada pelos pontos nessa obra, né? Os pontos podem estar indo em direção à reta ou partindo dela, né? Então, essa reta que tá aqui, né? Ou partindo dela, tá? O ponto pode indicar movimento, pode indicar direção, ele pode indicar equilíbrio, né? O ponto ele indica muita coisa, tá? Em quais locais da natureza, por exemplo, nós podemos localizar o ponto? Então, vocês podem achar pontos em vários locais da natureza. Isso é uma resposta pessoal para vocês pensarem aí em casa, tá certo? O professor vai mostrar aqui. Nós vamos para uma outra tela, que está aqui do lado, para a gente se aprofundar um pouquinho nessa relação do ponto. Então, digamos que eu tenho lá a minha folha de sulfite. Meu caderno de desenho tem lá a minha folha, ó, como esse daqui, tá? Nós chamamos, por exemplo, esse espaço um espaço vazio, porque ele não tem nenhuma forma, não tem nada escrito ali, não tem nenhum desenho, né? Tá somente esse quadrado branco, que nós podemos definir como
a folha do caderno de desenho, né? Então, nós chamamos de um campo visual, que é o campo visual, vazio. Quando ele começa aqui do lado, ó, a gente colocar a forma neles, então quer dizer que esse ponto visual, ele já começa, né, a ter formas, a se desenvolver, ou no desenho, alguma coisa escrita, tá? E nesse primeiro ponto nós temos, ou nesse primeiro campo visual, nós temos 3 pontos, olha aí, ó. Um aqui, ó, 1, 2 e 3, né? Temos 3 pontos, certo? O ponto ele pode estar por acaso, como aqui neste caso aqui, ó. Eles podem estar ao acaso, eles podem estar espalhados, né? Vamos pensar, por exemplo, crianças, na escola. Quando é o intervalo, por exemplo, vocês não se espalham pelo pátio, pelo espaço da escola? Então, vocês ficam ao acaso no espaço, né? A mesma coisa estão os pontos aqui nesse campo visual. Eles estão ao acaso, né? E esse outro espaço visual aqui, eles estão ordenados. Olha aqui, ó. Estão ordenados, por exemplo. Eles estão seguindo uma direção, eles estão organizados, né, os pontos. E eles acabam criando também uma outra forma, né? Vamos pensar ainda na escola. Quando bate o sinal, acabou o intervalo, bateu o sinal, vocês saem correndo, vão lá para a fila de vocês, né? Quem é do primeiro A vai pro primeiro A, quem é do primeiro B, quem é do primeiro C, quem é do primeiro D. Vocês vão lá para a fila de vocês, não vão? Aí vocês não ficam um atrás do outro em fila. Vocês estão naquele momento ordenados. Olha só como a gente pode encontrar também os pontos em outros lugares. Vamos seguindo aqui? Aqui nós temos, logo aqui abaixo, criança, ó. A mesma coisa como nós tínhamos os pontos ao acaso, nós temos também os pontos dispersos, né? Depois nós temos os pontos concentrados. Olha aqui, ó. Eles estão concentrados. Pode ver que tem um grupinho de pontos num lugar, tem um grupinho de pontos no outro lugar, né? Então eles estão concentrados. Aqui logo abaixo, ó, nós temos os pontos saturados, ó. Olha aqui, ó. Saturados é quando os pontos eles vão se juntando a tal ponto que eles vão virando inclusive uma cor. E isso tem a ver com as cores também, né? Como que as cores se formam? Através de pigmentos. Os pigmentos nada mais são do que pontos. Esses pontos vão se misturando e eles ficam saturados e formam essa cor, ó, como tá aqui, né? Eles vão se encontrando, eles vão se juntando e aí formam essa cor, certo? Então essa é a importância dos pontos. Então vamos voltar lá para aqui, para outra página. Então na obra do Juan Miró, nós temos aí ele trabalhando com pontos no espaço, né? Que é o campo visual, que é a tela, onde ele vai pintar. Então ele preenche essa tela com aquilo que ele quer expressar quanto artista e com o que ele quer dizer. Às vezes você vai lá no museu, você fica olhando a obra, será que ele quer dizer muitas coisas, né? Mas principalmente ele está trabalhando com os pontos, tá ok? Vamos agora, crianças, para a próxima tema, que é linhas. Saímos do ponto, nós vamos para linhas. E aí nós temos um outro artista que inclusive, o segundo ano passado, que era o primeiro ano, eles foram na exposição desse artista. Foram lá no Banco do Brasil. Nós levamos as crianças do primeiro ano para conhecer Paul Klee. Paul Klee, exatamente. E eles viram várias obras do Paul Klee, além, né, não só essa que está aí,
Mas várias e vários trabalhos do Paul Klee. Começamos lá em cima, né? E fomos descendo, passando por várias obras dele, vimos muita coisa. Vimos inclusive os desenhos de infâncias do Paul Klee, quando ele era criança, como que ele desenhava, como vocês desenham. Legal, né? Então nós temos essa obra do Paul Klee, essa daqui, tá? Colheita de limão. Olha só, colheita de limão, hein? Aquarela sobre juta. Essa é menor que a do Juan Miró. A do Juan Miró tinha 270 por 355. Então era um quadro, né, uma tela grande. Essa tem 70 centímetros por 46 centímetros. Então é uma tela bem menor. Essa é de 1937. 1937. A do Juan Miró era de 1961. Essa é de 37. É uma coleção particular, tá? Olha aí como ele trabalha com as linhas. Nós temos aqui, ó, podemos encontrar aqui vários tipos de linhas, né? Ó, linha aberta, né? Linha reta aqui, ó, né? Tem até pontos aqui também. Ele trabalha com pontos, ó, os pontos aqui, ó. Aqui tem 4 pontos, né? Tem a linha curva aqui, ó, fazendo uma curva, né? Então são vários tipos de linha. Vamos ver como são essas linhas aqui? Vamos para cá, ó. Olha aqui, ó. Vamos conhecer as linhas. Então nós temos a linha reta. Olha aqui como, né? Temos a linha reta, temos a linha curva, que é aquela que nós acabamos de ver lá, a linha curva, a linha ondulada. Tem a linha em espiral. Se ela for menor que essa, nós chamamos de linha aberta, tá? E tem a linha mista. A linha mista, ela mistura, ó. Ali tem, por exemplo, tem a linha ondulada com a reta, né? Que vai quase formando a linha em espiral, né? Ó, que ele vem fazendo isso daqui, ó. Depois ela vai fazendo essas ondulações, começa reta aqui, aí ela vai meio que em espiral, depois vai fazendo ondulações, né? Tá? Depois ela forma quase uma curva ali também. Então nós podemos, esses são alguns tipos de linhas. Tem outros tipos de linhas também. Nós vamos dar uma aprofundada também em linhas. Vamos lá, conhecer um pouco das linhas, ó. Olha a importância das linhas nas obras de arte. Então aqui nós temos também, olha aqui, ó, né? Vamos para cá. Nós temos também a linha longa ou curta. Aqui, ó, o professor tá aqui, ó. Tá? Vou separando ali. Então nós temos uma linha longa ou curta, né, que ela vai embora, né? Curta. Ela, já para. Temos a estreita ou larga, que é essa aqui. Aqui embaixo, ó, estreita ou larga. Depois nós temos a colorida ou não, pode ser uma linha colorida ou não, aberta ou fechada. Lembra que eu falei da linha aberta? Aqui, ó. Uma linha aberta e uma linha fechada aqui, ó. Tá? A curva, aquela é ondulada, né, que nós vimos. Essa é a curva, ela vai fazendo curva, como se fosse um morro, ó. Tá? A linha reta, que nós usamos muito, né? A linha reta. E a linha quebrada. A linha quebrada, ela é uma mistura, né? A linha quebrada, na verdade, ela chega num ponto, ela já vai para outro ponto, tá? Então, nós chamamos de linha quebrada. Depois, nós vamos, tá? E aqui nós temos a linha mista, que nós já vimos. Olha aqui, ó.
que são a mistura das várias linhas. Que linhas tem aqui que são essas misturas? Linha reta, linha quebrada, né? A curva. Então tem várias linhas. A linha mista já fala mista, né? De mistura, misturar, tá? Vamos seguindo aqui então. Vamos para outro. Então, nessa obra aqui do Paul Klee, tem as linhas, tá? Agora fica mais fácil da gente identificar essas linhas, né? Vamos seguindo aqui. Agora nós vamos para as formas, né? As formas nas artes visuais. Aí nós vamos trabalhar com o quê? Olha aqui, essa aqui é uma obra de um outro artista, olha que linda, que é do Mondrian. Linda essa obra dele, uma pintura fantástica, tá? Aqui, olha aqui, ó, né? O Mondrian, ele é uma tela óleo sobre tela, tem 59,5 centímetros por 59,5 centímetros. É um quadrado. Ele tá, olha que legal, ele está trabalhando com quadrados, né? Com retângulos, com formas geométricas, e ele usa uma tela que tem lados iguais. Quando tem lados iguais é um quadrado. Então ele usou uma tela que tem lados iguais, que é um quadrado. Tem tudo a ver com a proposta da própria pintura, né, que está no quadro. Está lá no Museu Municipal de Haia, né, na Holanda. Tá? Quais as cores que nós podemos ver nessa obra, né, do Mondrian? Podemos ver o vermelho, o amarelo, o preto, o branco, o azul, né? Quais são as formas que ele usou aqui, né? Ele usou formas planas, ele usou tanto o quadrado quanto o retângulo, né? E aqui embaixo nós temos, ó, a forma do quadrado, como que ela é. Ela tem lados iguais. Retângulo, né? Que vai ter lados diferentes, por isso forma um retângulo. O círculo e o triângulo. Olha aqui o triângulo, né? Então nós temos 3 artistas que nós chamamos da arte abstrata, que de abstrato a gente pode tem muita coisa aí, né? Que a gente fala abstrato, mas ele está trabalhando com pontos, o outro está trabalhando com linhas, o outro está trabalhando com formas geométricas, né? Com o quadrado e o retângulo, que é o caso do Mondrian. Então, né, agora quando vocês forem ver as obras do Mondrian, as obras do Paul Klee, as obras do Juan Miró, vocês já vão saber fazer uma leitura técnica, né, visual das obras deles, de identificar quais são as formas, os símbolos que ele utiliza, que eles estão utilizando nas suas obras de arte. Legal, né? Vamos seguindo aqui? Então, depois nós temos visto, e nós vamos agora para as formas. Vocês sempre falam para mim, fazer desenho livre. Eu falo, Nós vamos para formas livres, né? Tem esse quadro aqui também do Miró, que é uma tela que tem 54,9 centímetros por 46 centímetros. É de 1938. Aqui, ó. Que linda, né? Parece... Olha que coisa maravilhosa, né? Então, são formas livres. Essa obra dele, o título é O Ar. É um óleo sobre tela, tem 54,9 por 46 centímetros. Já tinha dito até, inclusive, né? Então, não é um quadro grande, como o primeiro dele que nós vimos, tá? É uma tela menor. Quais são as cores, crianças, que ele está utilizando? Ele está utilizando o amarelo, o vermelho, a cor azul, né? O verde e o preto, olha, né? Às vezes as pessoas têm medo de usar o preto, mas se você usar o preto aos pouquinhos, ele não usa muito preto, né? Ó, ele vai colocando em partes da obra, ó. Olha aqui, ó. Tá? Então,
ele usa mais o amarelo, o azul, com, né, pano de fundo ali, tá? E as formas, né, elas estão soltas, né, elas estão livres, ela quase faz linhas, né, que elas vão se tomando formas diferentes, elas ficam livres no espaço da tela, né? Ele não necessariamente pega uma forma, como ele pegou na de pontos, falou, não, aqui vou colocar 12 pontos aqui, né? Uma linha assim vertical. Não, aqui ele foi brincando com as formas que ele criando, né? Esse ambiente que ele coloca como o ar, tá? Olha aqui, ó. Aqui embaixo tem as formas, ó, livres, né? Que a gente pode fazê-las, ó, como elas podem estar livres. Olha aqui como essas formas livres, tá certo? E agora, depois de nós termos visto linhas, pontos, formas geométricas e formas livres, nós vamos ver a obra de alguns artistas que trabalham com pontos. Por exemplo, o Seurat, né? Ele trabalha com pontos. Olha essa obra. Essa obra é uma obra que faz parte do movimento impressionista, né? E eu vi essa obra numa exposição que veio lá de Paris, né? E é fantástico, porque tinha Van Gogh, tinha Monet, tinha vários quadros do movimento impressionistas. E o Seurat, ele é um dos artistas que estava presente. E essa tela estava na exposição. A gente vendo assim, de longe, não percebe muito, mas quando você está vendo a tela ao vivo, na sua frente, você vê todos os pontinhos, né, pontinhos de tintas que ele foi criando, pintando essa tela. É fantástico o trabalho dele. Aqui nós temos Kandinsky. Olha só como o Kandinsky trabalha com pontos, né? Só pontos, ó. Pontos dispersos, parece como se fosse o universo, né? A gente olhasse à noite para o universo. Olha aqui, vários pontos, várias cores, né? De vários tamanhos. Muito bom, né? O Kandinsky também trabalhando com pontos. O Paul Klee. Olha que lindo, que fantástico, né? O Paul Klee nessa obra aqui. Então ele também está trabalhando com pontos, dá para observar, tem até um ponto maior aqui, né? E tem também, ele também trabalha com linhas, ó, aqui, ó, né? Olha aqui, ó, ondulada, reta, né? E aqui embaixo nós temos o Pablo Picasso, que aí nós já vamos, que já está trabalhando, ele não está trabalhando com pontos. O Pablo Picasso está trabalhando com linhas, né? Olha as linhas aqui, ó. Dá para identificar aqui, né? No rosto, ele faz toda essa pintura só com linhas, olha. Né? Cada lugar tem uma linha, ó, aqui do rosto, que é o autorretrato de quem? Do próprio Pablo Picasso, tá? Olha as linhas aqui, ó. Tem linha reta, tem linha curva, né? Então são várias linhas. E aqui nós temos o famoso quadro Grito do Munch. Uns fala Munch, outros fala Munch. O Grito. E ele tá usando o quê? Linhas. Aqui, ó. Linhas curvas, né? Que vai fazendo essas ondas, né? Olha só. A própria figura aqui também, né, que é o grito, né, tem essas linhas curvas, né, no rosto, assim, vai fazendo essas linhas curvas, certo? E agora, nós vamos para as nossas atividades, né,
A primeira atividade é... A gente vai fazer... Vocês podem, na verdade, escolher uma dessas atividades, tá? Tem essa atividade aqui com pontos, que vocês podem pegar uma bexiga, certo? Olha aqui, ó. Vocês podem usar o que como material? Bexiga pequena, cheia, tinta guache, cor, né? Aí você vai... folha de papel sulfite, prato plástico, cotonetes. Então, isso você pode utilizar nesse trabalho, se você tiver em casa. Então, vamos lá como vai fazer. Primeira etapa. Se você quiser fazer essa atividade, tem 3 atividades aí, você vai escolher uma. Não precisa fazer as 3. Então, nessa atividade, você vai, ó. Então, você vai, aqui, ó. Despejar, né, 2 ou 3 cores de tinta no prato plástico, molhe a ponta da bexiga na tinta e com ela carimbe no papel. Então, você pegar a bexiga, depois você misturou lá as 3 cores, você pega a bexiga, molha e vai lá no papel. Você vai carimbar lá, ó, quantas vezes forem necessárias para pintar o que deseja. Você pode usar as pontas dos dedos para fazer alguns detalhes, tá? Então, aqui, ó. Depois você vai carimbar, né? Certo? Depois que você carimbou, agora vamos fazer uma atividade, né? Você carimbou, você vai brincando com essas cores, tá? Você também pode usar outros materiais, aqui, ó, como esse, palitos, tampas, rolhas, para fazer diferentes pontos, aqui, ó, como tá esse daqui. Tá certo? Agora, se você quiser fazer essa atividade, que é com linhas, então você vai no seu caderno de desenho, você vai fazer um desenho utilizando diferentes linhas. Linha curva, linha mista, linha reta, linha ondulada, linha aberta, linha fechada. Então, você vai escolher diferentes tipos de linhas e vai fazer um desenho, certo? Depois que você fez esse desenho, se você quiser fazer isso aqui, então você pode escolher fazer essa atividade ou essa atividade. Essa é com pontos, essa é com linhas, tá? Só utilizando linhas, você pode fazer essa atividade. Ou você pode fazer esta outra atividade, que é com linhas, as formas livres. Lembra que a gente falou sobre formas livres? Então, aqui, ó. Essa daqui é com formas livres. Então, você vai pegar... Olha aqui. Você vai... Essa é com formas livres. Então, você vai com os olhos... Pode ser com os olhos abertos, tá? Passa as mãos sobre o papel, percebendo o tamanho da textura. Isso daí é só para você criar uma sensação. Nós vamos pular essa parte. Se você quiser fazer, pode fazer. Tá? E você vai... Ó, então, vamos lá. Você vai fechar os olhos. Vamos fazer assim? Que é melhor, né? Então, você vai fechar os olhos. Vai pegar o seu lápis. E aí você vai fechar os olhos e vai começar a trabalhar essas linhas com os olhos fechados na folha, no caderno de desenho. Então você vai lá fazendo. Depois que você abre os olhos, você vai ver quais são as linhas que foram criadas, como estão aqui, ó. E depois você pode pintar por dentro dessas linhas. Lembrando, não é para passar a cor em cima das linhas, senão não cria formas. As linhas, ela delimita um espaço, tá? Então, você vai vai pintar por dentro, ó, que nem fez aqui, ó. Tá vendo onde tá o amarelo aqui, ó? Tô de amarelo aqui, de azul aqui. Não pode passar por cima das linhas, tá bom? Ok? Tudo bem? Então, você pode escolher uma dessas 3 atividades para você fazer em casa. Tira uma foto e envia para o professor aqui, tá olhando o seu trabalho, tá bom? Então, essa é com pontos, com a bexiga. Você pode fazer também um desenho, pintar ele, e como tá essa joaninha aqui, ela foi fazendo os pontos.
Você pode fazer um desenho com linhas, pode criar qualquer desenho utilizando as linhas, e você pode também fazer esse outro que é com linhas, formas livres, né? Aí tem aquela coisa de você fechar o olho, pegar a folha e fazer nessas linhas, tá? Não pode soltar, tirar o lápis e pôr depois, tá? Ela tem que ser uma linha contínua, tá bom? E aí você vai pintando, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Vamos de música? Numa folha qualquer eu desenho o sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul de papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul, pinto o mar com a vela branco, navegando é tanto céu e mar, num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, você verá tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar, ele está partindo sereno, indo, e se a gente quiser, ele vai pousar.